Irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, sua Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo 78. Salmos, capítulo 78. Amém? Diz assim, a minha versão da Bíblia diz assim, ó. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicareis os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do Deus poderoso, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Amém? Pode fechar sua Bíblia, feche os seus olhos aí. Pai Santo e querido, eis aqui a Tua palavra, Pai. E nós pedimos agora que a Sua palavra ela venha ser ministrada ao nosso coração, que o Seu Santo Espírito agora, Ele desça sobre cada um de nós agora e ministre. E aquilo que o Senhor quer ensinar, que o Senhor ensine para cada coração aqui agora, Pai. No nome de Jesus, eu me coloco como instrumento agora, Senhor, na Sua mão, Senhor, para que o Senhor faça a Sua vontade acontecer aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmão. A palavra de hoje, a ministração de hoje, ela é muito interessante. Eu acho ela maravilhosa. E eu espero que ela fale com você hoje, porque ela vai falar a respeito de uma instituição que é uma das instituições mais importantes que existe hoje na sociedade. Existem 3 instituições que elas são importantíssimas na sociedade, elas formam a sociedade. A primeira delas é a escola, a segunda instituição é a igreja e a terceira instituição é a família. Então, toda vez que os estudiosos ou que qualquer pessoa ele deseja entender uma sociedade, ele vai descobrir o que está sendo ensinado na escola para aquelas crianças, né? Ele vai tentar entender que religião é que aquele povo professa e como que é constituída as famílias. E por incrível que pareça, quando nós paramos para observar a sociedade como um todo, o mundo como um todo, nós percebemos que realmente ela é dividida dessa forma. Se você for para o mundo muçulmano, por exemplo, a instituição igreja, ou a instituição religião, a instituição família, a instituição escola, forma aquele povo, dita as regras daquele lugar. Relacionamento entre homem e mulher, relacionamento entre filho homem e filho menina, como que é criado, como que cresce, que mentalidade tem. E hoje eu quero falar a respeito dessa instituição onde nós vivemos aqui no Brasil hoje. Porque hoje a instituição família, ele tem sido muito atacado. Tem sido muito atacado no Brasil. Hoje nós temos encontrado uma afronta muito grande para tentar desconstruir a imagem de família que foi construída há muitos anos já. Está instituída hoje para a nossa sociedade brasileira, que é aquela família de núcleo pai, mãe e um filho. Hoje em dia é muito comum, hoje, por exemplo, você ver uma moça, a maioria das vezes é mais moça, né? Ela chegar nos 18 anos de idade, 19 anos de idade, ela dizer assim, não quero ter filho. Eu não quero ter filho, eu quero ser livre. Eu quero ser livre, eu quero ter a liberdade de poder ir e voltar, eu não quero me casar. Não quero constituir família.
ela nem deseja ter um relacionamento, digamos assim, homossexual, um relacionamento com uma moça. Não, ela simplesmente não quer constituir família. Nós vemos muitos rapazes também, chegando na idade ali dos 25, 26 anos de idade, e eles dizem assim, não, eu não quero constituir filho, família, eu não quero me casar. Nós vemos também muitas pessoas que já constituíram família, e o sonho dessas pessoas é separar. É destruir essa instituição. E nós não paramos para pensar, né, na gravidade disso. Por quê? Porque a família, meus irmãos, queira ou não queira, é a instituição mais poderosa e é a que tem a maior capacidade de fazer com que o homem se torne um grande homem, a mulher consiga exercer o papel dela como mulher, se tornando uma grande mulher, e garante o futuro dos seus filhos. Você não precisa ir muito longe, eu tenho certeza que se eu pedir para você pensar em uma família onde a moça teve que criar os filhos sozinha, ou aonde o pai teve que criar o filho sozinha, ou então às vezes aquela família, o filho teve que se virar sozinho, porque não teve às vezes nem a presença do pai, nem a presença da mãe. Eu tenho certeza que você vai dizer que aquela família foi sofrida. Talvez, se eu olhar para você agora, eu perguntar para você, talvez você mesmo fale, não, a minha família foi essa família que você acabou de descrever, Marcelo. Onde meu pai, às vezes, poderia ser um alcoólatra, onde a minha mãe não me dava muita atenção, onde eu não tive paz, onde eu e os meus irmãos vivíamos em pé de guerra. Você pode ter certeza absoluta que você nunca vai ver, você dificilmente, você vai ver paz e prosperidade na vida de uma pessoa onde a família, onde aquele lar está em guerra, está em crise. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Ter uma família não é sinônimo de que tudo vai ser um mar de rosa. Pode ter certeza. Ter uma família não significa que as coisas vão ser fácil. Não vai ser fácil, pode ter certeza. Não vai ser fácil. Mas ter uma família alicerçada é a garantia de que você vai conseguir vencer, porque você tem pessoas que vão te ajudar. E ainda mais é garantia de vitória, porque hoje nós vamos falar sobre famílias no altar de Deus. Hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje o nosso tema é falar assim, famílias que estão no altar de Deus. Se você ter uma família já é sinônimo de vitória, porque não é porque você está dentro da igreja que vai dar tudo certo. Está entendendo? Eu conheço pessoas que eles não estão na igreja, mas eles têm uma família, e essa família serve de base para eles. E eles conseguem prosperar na vida, tendo aquela família, tendo um pai e uma mãe que ajuda eles, tendo um filho que honra aquele pai e aquela mãe. Agora imagina você, irmão. Você, um esposo que honra a sua esposa, que ama a sua esposa e ama os seus filhos. Uma esposa que honra o seu marido, honra os seus filhos, ama os seus filhos, e você é um filho que honra o teu pai e sua mãe. E ainda por cima você está no altar de Deus. Com certeza, pode ter certeza. Essa é garantia de vitória. Não é garantia de facilidade. Eu gosto de frisar isso. As únicas pessoas que não têm problema... Você quer conhecer alguém que não tem problema? Levanta a mão aqui. Quem quer conhecer alguém que não tem problema aí? Ninguém quer conhecer? Se você quiser conhecer, vai no cemitério. Lá está cheio de pessoa que não tem problema. Viver
é problema, é lidar com problema. Então pode ter certeza que você vai ter dificuldades no seu casamento. Você vai ter dificuldades na criação do seu filho. Você vai ter desafios para enfrentar no teu dia a dia ali na tua casa, nas suas contas, sua saúde. Você vai ter desafios, isso faz parte da vida. É o jeito que Deus usa para que eu e você cresçamos na vida. Melhoremos através de desafios, de problemas. Só que Deus te dá a garantia da vitória. Amém? Mas então, sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de 3 pontos. Quando eu devo ter uma família na presença de Deus no altar? Como eu vou fazer para ter uma família na presença de Deus no altar? E o porquê? Por que eu preciso ter uma família que está na presença de Deus no altar? E eu acho que o primeiro ponto interessante aqui, para a gente frisar, é a questão do altar. Né? Por que, Marcelo, a questão do altar? Porque, na maioria das vezes, quando a gente diz assim, família no altar de Deus, a gente pensa em família dentro da igreja. A gente já pensa nisso, família no altar é que a minha família inteira está dentro da igreja. Então, meus filhos, meu esposo, todo mundo é convertido e todo mundo vai nos cultos. E se você parar para pensar, irmãos, se você somar as horas que você está na igreja, vamos pegar um exemplo aí, alguém que é do ministério. Alguém que é do ministério, que chega meia hora antes e sai meia hora depois. Então ele fica aí em média de 2 horas na igreja. Esse irmão que está no ministério, se for para somar as horas que ele passa dentro da igreja, é capaz de dar se ele vir em todos os cultos, umas 10 horas. Então ele passa 10 horas dentro da igreja. Imagina que se a vida desse irmão, que passa 10 horas na igreja, a vida de altar dele, for o momento que ele está com a família dele dentro da igreja, ele passa muito pouco tempo com a família no altar. Nós estamos falando de alguém que vem em todos os cultos, tem um ministério e fica em média 2 horas na igreja. Agora, imagina às vezes a gente que não tem tempo. Você não tem tempo de vir em todos os cultos. Você trabalha de segunda a sexta, às vezes você só tem a terça. Às vezes você só tem o domingo. Se a sua vida de altar, da tua família, se resumir a você estar na igreja, a tua família está tendo uma vida de altar muito pouca. Por isso que família no altar de Deus tem a ver com o seu cotidiano mais fora da igreja do que aquilo que acontece dentro da igreja. Às vezes a gente pensa, família no altar é eu estar com a minha família da igreja. Não é só isso. Isso daí é somente a ponta do iceberg. Então, família no altar de Deus tem muito mais a ver com como que é o seu dia a dia com a sua esposa, com o seu filho, como que é o horário do almoço, como que é o horário que você chega em casa. Às vezes o esposo e a esposa trabalham fora de casa. Como que é esse horário onde o esposo e a esposa estão chegando em casa? O relacionamento com o filho. Como que é o horário que você vai dormir? O horário que você acorda? Tem gente que ele dorme conectado e já acorda conectado, né? Ele conversa com a esposa só pelo celular. Né? Ele dormiu com a esposa, só que ele só vai conversar com ela, ele vai dar bom dia para ela pelo WhatsApp, né? E ela está deitada do lado dele. Como que é? Percebe isso? Ei, família no altar de Deus começa com você lá na sua casa. Lá na tua casa, como é que é o teu momento, né? Às vezes a gente não para pensar nisso.
Mas como é que é o teu momento de alimentação? Você conversa com o teu cônjuge? Hoje a gente não tem mais nem esse hábito de perguntar como é que foi teu dia. Às vezes o marido, né? Normalmente é o esposo, né? A esposa fica em casa trabalhando, cuidando da casa, organizando a casa. O marido fora de casa. Ele chega em casa, a primeira coisa que ele quer é ligar a televisão, sentar na frente da televisão. Ele não quer ouvir a voz do filho, e principalmente da esposa. Se escutar, ele já... para de me incomodar. Como é que é esse momento? Você tem esse momento? Quem gosta bastante desse momento é a esposa, né? Do DR, né? Colocar a roupa suja em cima na mesa ali, né? Vamos conversar. Vamos falar a respeito de como foi seu dia, como é que foi. E com o seu filho, né? Uma coisa muito interessante, eu fui educador. E uma coisa que eu aprendi, 5 minutos para o seu filho é suficiente, sabia? 5 minutos de atenção. 5 minutos, você parar para ouvir e falar a respeito de como que foi o dia, né? O que ele fez, o que ele gosta, o que ele não gosta. E às vezes nós não damos 5 minutos para os nossos filhos. E sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? É que essas pessoas são as primeiras pessoas que Deus vai usar para moldar você, para trabalhar na sua vida, para abençoar você. A primeira pessoa, pode ter certeza, a primeira pessoa que Deus vai usar para abençoar você, homem, é a tua mulher. E, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Você só vai ser abençoado de verdade, quando você aprender a amar essa mulher que está do teu lado e abençoar ela de verdade. Tem gente, irmãos, estamos falando aqui sobre o altar fora do altar, o altar fora da igreja. Tem irmãos que, nossa, cara, eles são uma bênção para os vizinhos, cara. Desculpa, eu falo um pouco de cara, mas eu vou parar. Eles são umas bênçãos para o vizinho. O vizinho chama, ele, não, eu vou ajudar. O amigo dele chama, eu vou ajudar. O pastor chama, ele é o primeiro a estar aqui. Ele nunca faz nada para o filho. E sabe o que é interessante? É que daí depois esse irmão não sabe por que o filho não quer ler a Bíblia. Por que o filho gosta mais de ouvir funk? Dentro da igreja as crianças não ouvem funk, desculpa. Né? Não sabe por que o filho gosta mais de assistir coisas do mundo do que vir para a igreja. Tem uma história muito interessante, né, que diz que o menininho queria morar dentro da igreja. Você já deve ter escutado essa história, né? O menino, ele chega para o pastor e pergunta, pastor, a gente pode morar dentro da igreja? O pastor pergunta, por quê? Porque aqui dentro da igreja meu pai é bom. Lá em casa, nossa, ele se transforma. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? É que não adianta a gente viver uma religiosidade. Não, aqui na igreja eu dou paz para o Senhor. Eu dou paz para as irmãs. Mas quando eu chego lá em casa, que eu tenho que olhar para a minha patroa e falar assim, nossa, você está linda hoje. Ela nunca escuta isso da gente. Ou então a patroa falar para o marido, nossa, que orgulho do teu trabalho. Mesmo que demorou 6 meses para ele trocar a lâmpada, né? Mas fala para ele, nossa, estou orgulhoso, você trocou
a lâmpada da sala. Nossa, você é o varão valoroso. A questão é essa, irmãos. Nós passamos mais tempo fora daqui. E é lá fora que nós temos que começar a constituir nosso altar para Deus. E olha, irmão, não estou nem falando de oração. Eu não estou falando de ler Bíblia. Eu não estou falando de você tirar um momento de jejum e oração, de consagrar para Deus. Mas você já percebeu uma coisa? Se a gente tem um ditado que diz assim que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Já percebeu que às vezes a gente cobra do nosso cônjuge que ele leia mais a Bíblia? A gente cobra do nosso filho que ele passe tempo lendo a Bíblia? A gente cobra do outro que ore? Mas se a gente fosse parar para pensar no nosso tempo que a gente tira para juntar o filho, juntar a esposa e falar assim: ei, está aqui a Bíblia. Vamos ler ela em família hoje. Quantos dias da semana daria isso somando? Você percebe? Daí a gente vem para o culto, escuta uma palavra de 30 minutos, e daí não sabe por que o casamento não vai bem. Não sabe por quê, não consegue entrar em acordo com a esposa e com o filho. Porque talvez, o nosso tempo de altar com Deus está sendo muito pouco. O nosso tempo de relação com Deus está sendo muito pouco. E o nosso tempo de relacionamento com Deus em família passa no meu relacionamento com a minha esposa e com os meus filhos. Vou repetir para você. Você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Comece com o relacionamento com a sua esposa. Comece tendo sucesso no relacionamento com os seus filhos. Você está garantindo, em primeiro lugar, se você tiver um bom relacionamento com seus filhos, você está garantindo um bom futuro para o seu filho. Você está garantindo um bom futuro para o seu filho. O seu filho será um grande homem ou uma grande mulher, porque você está servindo de exemplo para ele. Porque as lições mais valiosas que um filho ou uma filha pode receber é do pai e da mãe. Eu sei disso porque hoje, o quanto eu valorizo o que meu pai e minha mãe me falavam. E se eu tivesse ouvido o que meu pai me ensinou quando eu era pequeno, eu tenho certeza absoluta que eu não teria feito muita coisa errada que eu fiz. Não teria pisado em muito lugar errado que eu pisei. Você quer garantir uma mulher feliz? Quer garantir que a sua esposa seja uma mulher contente e feliz de estar em casa, de ser casada com você? Aprenda a ouvir ela. Aprenda a dar atenção para o que ela tem para te dizer. Uma coisa que eu preciso aprender muito. Aprenda a lavar uma louça. Aprenda a ajudar a tua mulher em casa. Porque às vezes ela também trabalhou o dia inteiro fora de casa. E ela tem que chegar em casa ainda e cuidar de você e cuidar dos filhos. E quem que cuida dela? É você. Quando, vamos lá, senão daqui a pouco já vai dar 10 horas. Quando que eu tenho que começar a ter uma família no altar, irmãos? Esse daqui é para você que ainda não tem família. Tá bom? Quando que você tem que começar a ter uma família no altar? Antes de você ter uma família.
Antes de você ter um filho, antes de você ter um cônjuge, você tem que ter uma família no altar. Como assim, Marcelo? Um testemunho meu que eu sempre dou para as pessoas quando eu falo de casamento é: eu orava pela minha esposa e pelos meus filhos muito antes mesmo de eu conhecer minha esposa. Então eu lembro que muitas noites, quando eu me converti, eu aprendi, eu tenho que orar pela minha esposa. Então eu lembro que eu tinha uma folha onde eu escrevi tudo que eu queria numa mulher, numa esposa. Que ela fosse fiel, honesta, sincera, me levasse para Deus. E no final, que ela fosse bonita, né? Eu gosto dessa história. O Joarildo um dia falou assim: o Marcelo, você orou bastante. Agora a Aline orou pouco. Pena dela, né? Azar dela. Mas é verdade. Quando que você começa a colocar a tua família no altar? Antes de você ter uma família. Antes de você constituir a tua família, você já tem que estar. Esse é o conselho para você, adolescente, jovem. Você que não constituiu a tua família ainda. Você que está procurando o seu varão, a sua varoa. É agora. Agora é o momento de você estar colocando ele na presença de Deus. O seu filho. Ah, mas eu nem tenho filho. Você vai ter. Você vai ter um filho. Você tem que colocar ele na presença de Deus. A faculdade dele, o trabalho dele, a nora que você quer ter, a saúde dele, os projetos, as amizades dele, as amizades do teu cônjuge que você quer que tenha. Coloca a tua sogra na oração. Você coloca tudo isso na presença de Deus já. Ah, Marcelo, mas eu já sou casado. Melhor ainda, que agora você já sabe onde acertar o alvo. Agora você já sabe. Agora eu tenho que orar por essa pessoa aqui. Ó. Se você já é casado, então, agora é o momento de você colocar a tua família na presença de Deus. Tua esposa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguma esposa aqui que tem dor? Se sim, levanta a mão. Tem alguma esposa que tem dor no corpo? 1, 2, 3, 4. Você ora pela tua esposa, pela dor da tua esposa? Porque ela precisa da tua oração. Tem algum esposo que está preocupado com conta? E você, varoa? Você ora, você chega de noite para ele e fala assim: ei, vem aqui, meu varão, que eu vou orar por você, porque amanhã você vai fechar um negócio milionário. É agora, irmão. Esse é o momento de você colocar o teu filho. Ei, teu filho, vem aqui, ô meu escarro. Deixa eu orar por você, Pia. Deixa eu orar por você, menina. Deus abençoe aí, seu futuro. É agora, o momento é agora. Hoje, agora, esse é o momento de você orar, colocar a tua família na presença de Deus. Sabe o que é o interessante? Teu filho não vai aprender a orar. Teu filho não vai aprender a ler a Bíblia. Teu filho não vai aprender a vir na igreja se ele não vê você fazendo. A tua esposa não vai aprender se ela não vê você fazendo. Esse é para o varão. O seu marido vai precisar te ver fazendo também, para ele continuar firme fazendo. É agora o momento. Como que eu faço isso, Marcelo? Como que eu coloco a minha família no altar? Não tem outro jeito, irmãos. É na prática. É na prática. É todo dia, batendo cabeça. Eu lembro muito, quantas vezes eu brigo pouco com a minha esposa, brigo muito pouco.
Eu ia contar a história porque eu brigo pouco, mas não vou contar, não. Mas eu brigo muito pouco com ela, porque ela sempre tem razão. Ela sempre tem razão. E sabe o que é interessante? Toda vez que eu e a minha esposa, a gente brigou, a gente sempre fez a gente sempre teve uma regra. Você vai para o teu canto, vou para o meu canto, vai orar. E por incrível que pareça, toda vez que eu voltava, eu tinha que pedir desculpa para ela. Poxa vida, Deus, é ela que está errada. Não, Deus mostrava que era eu que estava errado. E o pior é que ela vinha pedir desculpa para mim, falando que era que estava errado. Mas quem está errado? Agora é Deus que vai ter que consertar isso daqui. Agora a gente vai brigar para quem que está certo. Mas é verdade. É na prática. É na prática. É na prática da palavra. Sabe o que é interessante? Você conhece a palavra de Deus. Sabe quando que você conhece a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus começa a fazer parte do seu dia a dia. Quando a palavra de Deus começa a fazer parte da sua conversa com o teu amigo do trabalho. Quando a palavra de Deus começa a fazer parte das suas escolhas. Do seu jeito de se vestir. Do seu jeito de fechar negócio. É quando você olha para o negócio que você está fazendo e fala assim, eu não vou fechar esse negócio, porque esse não está batendo com os princípios que eu acredito. Então, infelizmente, eu não vou fechar. Você percebe isso? Você percebe que só quando é real, de verdade, é verdadeiro, é que está sendo prático. Às vezes a gente... Infelizmente, às vezes a gente deixa para ler a Bíblia só quando está na igreja. Só quando está na igreja. E pode ter certeza, quem lê a Bíblia só quando está na igreja, pouco sabe da Bíblia e pouco coloca em prática a Bíblia. Pouco sabe e pouco coloca em prática. E daí não sabe porque, sem querer, brigou com a esposa e acabou fazendo o que não devia. Aí daí não sabe porque, sem querer, acabou magoando o filho, sendo que poderia ter abençoado. Aí não sabe porque, às vezes está colhendo hoje algo que não gostaria de colher no casamento. Então, como Marcelo, eu faço para ter uma vida de família no altar? Sendo real, prático. Não, irmãos, não adianta. Tem que ter Bíblia na família. Tem que ter tempo de oração na família. Tem que ter pelo menos, 10 minutos de culto no lar. Tem que ter um momento em que, Marcelo, a gente não gosta de ler muito. Vai assistir um filme cristão, chama a tua esposa para assistir um filme cristão, chama o teu filho, vai assistir aqueles desenhos lá dos 10 mandamentos. Alguma coisa, é um tempo teu e Deus e teu filho. Mas tem que ter, para que você consiga edificar. Por quê? Por quê, Marcelo? Esse é o mais importante. Porque, meu irmão, se você não cuidar de ensinar teu filho, de cuidar da tua esposa, de cuidar do teu marido, pode ter certeza que alguém vai achar alguém que vai querer cuidar. Pode ter certeza. Alguém vai querer dar conta do teu filho. O Ricardo vai querer cuidar da tua esposa. Vai ter alguém que vai olhar para o teu marido com essa pança aqui, e vai falar assim, nossa, mas ele é lindo. Por isso que você tem que valorizar a tua família. Colocar a sua família no altar.
Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer, e esse alguém talvez não vai cuidar do seu filho como você cuidaria. Não vai cuidar da sua esposa como você cuidaria, não vai cuidar do seu cônjuge como você cuidaria. Pode ter certeza absoluta. O que mais vale hoje é aquilo que não tem preço. E pode ter certeza que você só vai dar valor, se você não aprender hoje, você só vai dar valor para aquilo que não tem preço na hora que você não tiver mais. Tem muitas pessoas que dão valor para os filhos quando eles não estão mais em casa. Daí é saudade. Tem muito marido que ele corre atrás da mulher depois que a mulher não é mais dele. Aí ele chora, aí ele esperneia. Tem muita mulher que só dá valor pro cônjuge dela quando ele está no braço de outra mulher. Daí ela está arrependida. Tem muito filho que só dá valor para o pai quando o pai não tem mais problema na vida, porque ele está dentro de um caixão. Aí ele chora, aí ele fala que queria que o pai estivesse ali. A palavra de hoje, ela vem nos trazer uma coisa muito importante, uma lição muito importante. O exemplo que cada um de nós tem, a referência do testemunho de cada um de nós, dentro dessa instituição, que é a instituição mais importante que existe na sociedade hoje. Eu digo para você, desfaça a família e você destruiu a sociedade. Você destruiu. Sabe por que um homem sonha? Ele sonha porque ele quer dar o melhor para a mulher e para os filhos. Sabe por que a mulher sonha? Porque ela quer ser feliz ao lado daquele homem. Sabe por que um filho sonha? Porque ele quer dar orgulho para o pai. Destrua a família e você destruiu a sociedade. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que estão fazendo isso. E nós que ainda acreditamos na instituição de família, nós temos a obrigação de dar testemunho bom. Sabe uma coisa que eu fico muito feliz? É porque, graças a Deus, em relacionamento entre eu e minha esposa, graças a Deus, a gente sempre deu bom testemunho. A gente consegue enganar bem os outros. A gente sempre deu muito bom testemunho. E eu realmente, eu digo para você, eu sou muito feliz com a minha esposa. Eu sou um homem muito realizado e muito feliz com ela. Realmente eu vejo como Deus honrou a minha oração. E eu espero que Deus tenha honrado a oração dela também. Eu espero. Eu busco ser um bom testemunho dentro do casamento, para as pessoas à nossa volta. E graças a Deus, muitas vezes as pessoas vêm nos perguntar, vêm nos pedir conselho. Vêm querer, às vezes, andar conosco para, para ter o casamento melhorado. E de verdade, quem dera, uma coisa que eu vou te falar, não existe casamento perfeito. Quem dera fosse perfeito o meu casamento. Não existe, irmão. Não existe casamento perfeito, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita, não existe filho perfeito, não existe vida perfeita. Isso daí é coisa da internet, é mentira da internet, não existe isso. Existe aperfeiçoamento diário. Existe você buscar melhorar cada dia um pouquinho. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo do marido, né? Cara, agora se prepara, irmão. Se você não fizer, você está pego agora. Que a tua mulher vai cobrar de você. Né? Poxa vida. Acordou cedinho, faz o café para ela. Eu já faço café. Que bom, agora faz um café melhor.
Chega lá, lava a loucinha, lava o pratinho. Ah, mas Marcelo, isso é bobeira? Parece bobeira, mas para ela não é. E você, irmã, elogia o varão. Fala como ele está bonito. Nem que ele não esteja tão bonito assim, mas fala. Elogia teu filho. Elogia o filho. Sabe uma coisa interessante que eu percebo? Nós temos mais habilidade de criticar nossos filhos do que exaltar eles. Sabe uma coisa que eu aprendi? O elogio, ele tem um poder tão grande, mas tão grande, de transformar a vida do teu filho, que se eu fosse você, eu elogiava pelo menos o filho 10 vezes ao dia. Você não imagina o poder de reforçar algo positivo na vida do seu filho, um elogio. Falar para ele, simples, nossa, que cama bem arrumada que você arrumou hoje, filho. Parabéns. Elogia a tua esposa. Pode ter certeza que amanhã ela vai estar com o cabelo mais bem penteado. E você mais feliz. Irmãos, e por último, e o mais importante, você é a referência para aqueles que não conhecem Cristo. A tua família é a referência para aqueles da sua família que não conhecem Cristo. Lembra que eu falei, não é perfeição, irmão. É aperfeiçoamento. Está entendendo? Talvez agora, nesse momento, você pode ter lembrado de alguém que você tenha que ir lá pedir um perdão. Ou que você tenha que ir lá dar um oi. Ou que você tenha que mandar uma mensagem, sei lá. Não sei o que você tem que fazer por essa pessoa. Mas ela precisa ver Jesus. E ela vai ver Jesus somente através da sua vida. Somente através da sua família. É através de você que as pessoas vão vir até Jesus. É através da sua família que as pessoas virão até Jesus. Amém? Irmãos, se coloque de pé. Feche os seus olhos aí. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração com você para que essa palavra, eu não sei o que Deus falou com você nesse momento, eu não sei. Não sei qual ponto foi, se teve algum ponto, ou nenhum ponto, ou todos os pontos. Mas para que essa palavra, ela incomode você durante essa semana. Porque eu sei que semana que vem você vai precisar de uma outra palavra, mas essa é a palavra para essa semana. Esse é o alimento para essa semana, para você, essa semana. Que Deus incomode você para que você coloque em prática. Semana que vem Deus vai preparar algo novo para você, mas para hoje Deus falou isso com você. Que você coloque isso em prática hoje. E você saia daqui com uma palavra cravada na sua mente de mudança. Nem que seja pequena a mudança, mas que seja real. Paizinho santo e querido, nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Transformação, Senhor. Uma transformação real. Uma transformação que não possa ser voltada atrás, Pai. Que não possa ser voltada atrás, realmente, Pai.
que aquilo que foi ministrado nessa noite aqui, Pai, encontre espaço na mente dessa pessoa, Pai, e que seja como um aprendizado genuíno, Senhor, transformador, que faça com que essa pessoa comece a agir de forma diferente dentro da casa dela, com os familiares dela, Senhor, com os pais, com os filhos, com o cônjuge, com as pessoas dessa família, Senhor. Que ela comece a ser diferente na atitude, nas palavras, na forma de pensar, e que comece a dar frutos, Pai, e que haja transformação nessa família, Senhor. Transborde, Senhor, transborde de transformação e bênçãos e abundância, Senhor, nessa família, Pai, em nome de Jesus. Para que realmente as pessoas comecem a te ver dentro desse lar, Pai. Que as pessoas comecem a olhar para essa família e elas comecem a ver a sua luz dentro dessa família, Senhor. E essa família comece a ser uma referência para as famílias ao redor dela, Senhor. Talvez no trabalho desse homem, talvez no trabalho dessa mulher, talvez na escola desse adolescente, talvez nas amizades desse adolescente. Existe alguém desesperado agora precisando de referência, Pai. Que eles comecem a ser essa referência, Pai, no nome de Jesus, Pai. Comece a ser essa referência, Pai, que a gente comece a resgatar novamente a família, Pai. A família que o Senhor criou, Pai. No nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai. Amém.